O Bolsonaro deu uma humilhada no general Mourão, o vice-presidente, que eu fiquei até com dó do vice. Coitado do general Mourão, que constrangimento que ele teve que passar nas mãos do Bolsonaro. E a gente sabe que a relação Bolsonaro-Mourão não é das melhores, eles não se bicam tanto assim, sempre tiveram problemas, inclusive problemas com os filhos do Bolsonaro. O general Mourão e Carluccio, eles não conversam, não coloque eles para jogar ali um carteado fazendo duplas, porque eles não se dão lá muito bem. Fora que o Mourão nem foi a primeira opção de Bolsonaro, ele foi a última, né? Se não fosse Mourão para ser o vice, Bolsonaro não teria chapa. Mas eu vou ler para vocês o que o Bolsonaro falou do vice, o Mourão, e depois eu vou ler o que o Mourão respondeu quando foi perguntado sobre esse assunto. O Bolsonaro deu uma entrevista por uma rádio na Paraíba e ele falou sobre a escolha do Mourão para ser o vice-presidente em 2018 e já está buscando por outro nome para ser o vice em 2022. Algumas pessoas, inclusive, ventilam a possibilidade de ser um evangélico, alguns já falaram também a ACM Neto. Na época do evangélico, quem se colocou como sendo um possível vice-presidente foi o pastor Marco Feliciano, mas aparentemente já foi descartado. E o Bolsonaro falou o seguinte, deixa eu dar uma limpada na garganta. O Mourão faz o teu trabalho. Ele tem uma independência muito grande. Por vezes atrapalha um pouco a gente. Então o vice-presidente atrapalha o presidente da república. Mas vice é igual ao cunhado. Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Ou seja, ele tem que aturar o Mourão ao lado dele. Você não pode mandar o cunhado ir embora, afirmou Bolsonaro. E aí, quando ele foi perguntado pela CNN sobre essa declaração que ele atrapalharia, Mourão disse simplesmente sem comentários. Mourão, como eu falei no vídeo, nunca foi a primeira opção de Bolsonaro. O primeiro foi Magno Malta, mas Magno Malta achou que Bolsonaro não iria vencer as eleições e pensava que ele teria mais chances de permanecer na política disputando o Senado, mas ele perdeu. Depois Bolsonaro falou do príncipe Luiz de Orleans e Bragança, foi falado, mas aí teve todo aquele dossiê, aquela coisa nebulosa, que pode ser um vídeo para os membros do canal, essa história do dossiê do príncipe, é um negócio incrível. Também teve Janaína Pascoal, mas ela foi vetada pelo Olavo de Carvalho, uma situação também constrangedora, e aí caiu no colo de Bolsonaro o general Mourão. Só que antes mesmo do Bolsonaro tomar posse, o Carluccio veio a público e começou a falar que tinham aliados que queriam matar o pai. Todo mundo achou que era o Mourão. E eles depois entraram em um arranca-rabo que durou praticamente todo o primeiro ano de governo. Logo nos primeiros meses do governo Bolsonaro, em 2019, o pastor Marco Feliciano protocolou um pedido de impeachment contra o vice-presidente, a mando do próprio Bolsonaro. Então perceba que essa relação interna do governo não é uma relação muito amistosa, desde aquela época, antes mesmo do governo começar. A verdade, que nós todos sabemos, e vocês têm tomado conhecimento cada vez mais a respeito disso, é que o Bolsonaro ele é ressentido com os militares. Os militares não só o retiraram do exército, ele não foi expulso, mas ele saiu pela porta dos fundos, mas ele recebeu muitas sanções. Então ele era chamado de mau militar, capitão da bomba, os filhos dele não podiam frequentar as escolas militares, isso traumatizou o Carluccio de um modo assim gigantesco. Teve uma passagem que o Bolsonaro foi até a praia do exército no Rio de Janeiro e foi barrado, ele estava com os filhos. Isso perturbou ainda mais o Carluccio. E ele comentou tudo isso na entrevista com a Leda Nagli, que ele deu há uns anos aqui no YouTube. Então, Bolsonaro, toda vez que ele tem a oportunidade, ele gosta de espizinhar os militares. Porque ele quer falar o seguinte, olha, eu não servia para vocês, mas agora vocês têm que me bajular, vocês têm que se arrastar aos meus pés, porque eu tenho a caneta e eu tenho cargos. E mesmo não sendo general, mesmo sendo um subalterno militarmente a vocês, agora eu sou o presidente da República e com muito gosto eu quero ver vocês se humilhando aqui em troca de migalhas, em troca de carguinhos. Essa é a grande vingança de Bolsonaro, a grande revanche do presidente contra os militares e toda a sua trajetória militar. A gente sabe que Mourão não vai ser o vice de Bolsonaro em 2022, inclusive Mourão estava sendo cogitado para disputar a presidência por algum partido desses menores, mas eu acho difícil Mourão disputar a presidência em 2022.
Mas vamos continuar observando esses arranca-rabos de Mourão e Bolsonaro. É divertido. E aí a gente vê o que vai terminar, como vai terminar essa história e principalmente quem será o vice de Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, hoje à noite tem um vídeo especial para membros com a temática olímpica, misturando Olimpíadas e política, vocês vão adorar. Se inscrevam no canal, ative as notificações, torne-se membro do canal, só clicar no botãozinho azul, me sigam no Instagram, canal Profiléu e no Twitter, @profileoficial.